O que tem de bom e o que tem de ruim sobre morar aqui nos Estados Unidos? É verdade mesmo que tem menos violência? Qualquer um que ganha um salário mínimo consegue comprar um carro de luxo como uma BMW, uma Maserati ou uma Mercedes? E se eu tiver um acidente e machucar o olho esquerdo, é verdade que eu vou ter que vender o olho direito para poder pagar essa conta? Ou será que tudo isso é mentira e tem sim saúde de graça, de qualidade por aqui? Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renato, ou Hideki, e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas boas e ruins de morar aqui nos Estados Unidos. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo igual a todos os outros meus vídeos que eu tenho no meu canal. Morar aqui nos Estados Unidos tem sim vários lados positivos, principalmente no quesito qualidade de vida. De uma forma geral, o país fornece uma melhor infraestrutura, com cidades mais organizadas, serviços públicos de qualidade como educação, lazer e segurança. Com certeza aqui eu me sinto muito mais seguro do que no Brasil. Tem uma preocupação menor com violência de uma forma geral. Aqui não tem problema, por exemplo, de andar com um relógio bacana, de andar com uma joia, com um anel de brilhante, como você vê várias noivas usando por aqui, ou andando com o iPhone na mão distraído na rua. Isso raramente vai te dar algum problema por aqui. Mas com certeza isso depende muito da região que você tá ou da região que você mora. Isso permite, por exemplo, que as pessoas aqui sejam acostumadas a morar em casas sem grades, portões, muros altos com caco de vidro. Dá uma olhada aqui no meu bairro, por exemplo, nos meus vizinhos. Ó. Nenhuma casa aqui tem portão ou grade, os muros são baixinhos e geralmente é muito mais para privacidade do que para segurança em si. Obviamente que vindo do Brasil direto para os Estados Unidos para morar em uma casa dessas, se sente um pouco inseguro, né? Por exemplo, aqui, ó, essa janela, se eu quebrar esse vidro, eu entro no quarto da minha casa. E você vê, ó, não tem grade, não tem nada, é somente o vidro, uma persiana, uma tela de proteção. E aí, morando por alguns anos por aqui, você acaba se acostumando com esse estilo de vida que te fornece muito mais segurança. Agora, infelizmente, isso nem se compara com o nosso Brasil. Para você ter uma ideia, eu morei em Chicago por 5 anos. E de fato, morando lá e conversando com os nativos, eles sempre me falaram sobre o sul e sobre o oeste da cidade. Porém, é uma questão muito concentrada e muito local. Se você vai no centro da cidade, dificilmente você vai ver esse tipo de violência. Você vê sim as pessoas andando com o iPhone na rua, deixando o telefone na mesa enquanto tomam um café. Totalmente diferente do que a gente sente no Brasil. As casas aqui dos Estados Unidos, de uma forma geral, elas têm um padrão de conforto mínimo que é bem acima da média em comparação com o Brasil. Por exemplo, se você vem morar aqui nos Estados Unidos e alugar uma casa mais simples que for, com certeza você vai ter em todas as torneiras água quente e água fria. Mesmo morando em Chicago, que chega a fazer menos 40 graus, ninguém passa frio tomando banho ou saindo do banho por aqui. Que é o que eu lembro, sem ter saudade nenhuma, acontecia muito no inverno aí no Brasil. E também não é incomum você ter ar-condicionado e aquecedor central para a casa inteira. São padrões entendidos como básicos na construção de qualquer casa por aqui. Como você deve saber, isso se aplica aos carros também. Por exemplo, o Civic, que no Brasil ele é classificado como carro para alta classe, por aqui não, o Civic é um carro básico. O mais comum é você ver um Civic saindo da fábrica, da concessionária, com rodas de aço e calota. Mas ao mesmo tempo é um carro que vai dirigir igualzinho ao carro que está aí no Brasil e vai ter o basicão, que é ar-condicionado, vidro, trava, piloto automático. Outra coisa que me chama atenção morando por aqui há quase 8 anos é a quantidade menor de burocracias. Por exemplo, para você tirar uma carta de motorista por aqui, você não precisa ir na autoescola por dias e dias, fazer simulação, aula prática, nada disso. Por aqui você completou 16 anos, faz uma provinha básica teórica, faz um exame de vista, um teste muito rápido de direção e você já sai com a sua permissão para dirigir, isso tudo em 2, 3 horas. Outro grande exemplo de menos burocracia aqui também é quando você vai numa loja e compra uma coisa e precisa devolver. Com poucas exceções, qualquer coisa que você compra aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você pode devolver dentro do prazo de devolução e vai ter o seu dinheiro de volta no ato. Você foi na Best Buy, comprou uma TV, você não gostou, você pode ir lá e devolver. Comprou qualquer coisa na Amazon, você não gostou, você vai lá e devolve de graça também. Você tem internet ou TV a cabo, tá com problema, você liga pra eles. Aí não, aí é que nem a net no Brasil, é uma bosta. Ainda no quesito qualidade de vida, mas agora falando numa coisa que é um pouco negativo de se morar por aqui, uma delas é a questão da comida. De uma forma geral, e não só a minha opinião, porque falando com todos os meus amigos, eles geralmente compartilham da mesma opinião, é muito difícil aqui nos Estados Unidos você achar aquela comida boa. No Brasil, eu tenho certeza que qualquer cidade do Brasil você vai achar um restaurante ou uma padaria que vai ter uma comida decente, que vai ter uma comida que você vai almoçar e vai ser boa. E comida, vocês aí que já moraram fora do país ou já ficaram um bom tempo fora do país, vocês sabem, comida remete à nossa infância, remete à nossa casa.
Então quando você não tem acesso a uma comida boa que te lembra da sua casa, isso pode te deixar deprimido muito rápido. E ainda nessa mesma questão, a falta de família e amigos também é um problema. Muitas vezes muitas pessoas vêm pra cá sozinhos, sem família e sem amigos. E isso com certeza, dependendo da sua personalidade e do seu estilo de vida, isso pode ser um problema muito grande pra você. Muita gente é acostumado a todo final de semana estar junto com amigos, fazendo festa, com parentes, enfim. E aí se você vem para os Estados Unidos e de repente você não tem nada disso por meses e meses, isso com certeza pode deixar deprimido também. Além disso, se você vai para uma cidade onde não tem muitos brasileiros e você não faz amizade com brasileiros, é muito mais difícil você fazer amizades com os americanos por aqui. Diferente do Brasil, onde você encontra uma pessoa, você já chama ela para sua casa para um churrasco, aqui é muito difícil isso acontecer, logo depois você encontra uma pessoa. Outra coisa que pode ser muito negativo também é se você não tem um inglês muito bom. Com 18 anos eu fui morar no Japão e antes de ir para lá eu não sabia nada de japonês, muito menos sobre a escrita, sobre ler e escrever. E com alguns meses, mesmo morando perto de muitos brasileiros, eu percebi que era como se eu fosse um ET naquele país. Porque eu não entendia direito o que eles falavam e eu não sabia falar também. Então não conhecer a língua da onde você mora pode ser um problema também. Outro ponto negativo no quesito qualidade de vida, principalmente se você vai morar nos estados do norte dos Estados Unidos ou no Canadá, é o frio rigoroso por muitos e muitos meses. Principalmente se você é de lugares mais quentes do Brasil, você vai sentir uma grande diferença morando no norte. O frio é até ok por um dia, dois, mas depois de meses você fica de saco cheio e acaba ficando bem difícil lidar com isso. Outro ponto que pode ser muito negativo também é se você tem algum problema de saúde crônico. Por exemplo, a minha esposa ela tem asma e ela depende daqueles inaladores. Aqui nos Estados Unidos eles são muito caros e no Brasil ela conseguia até de graça. Tem também outros problemas de saúde comigo e com meus filhos e isso acaba custando bastante caro pra gente. Pega uma grande parte do nosso orçamento mensal e lidar com os médicos aqui nos Estados Unidos eu sinto que é bastante diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil você tem uma dúvida com um médico de confiança, você geralmente tem um WhatsApp dele. Aqui isso é impensável. Se você tem uma dúvida, geralmente você tem que ligar para a clínica e falar com o enfermeiro. Então se você tem uma questão de saúde crônica, você já tem isso tudo redondinho no Brasil funcionando bem, saiba que isso pode ser um problema. Eu já fiz um vídeo sobre saúde aqui nos Estados Unidos, tentei fazer um vídeo bem completo explicando como funciona o sistema de saúde por aqui, se realmente é de graça, se não é de graça, se é caro ou quanto é caro e para quem é caro. Se você quer conferir, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui nos cards. Outra questão importante para se falar é a questão do trabalho, as diferenças do trabalho aí no Brasil em comparação com aqui. Independente do trabalho que você está fazendo por aqui, o salário mínimo ele parece muito mais justo do que aí no Brasil. Isso é uma coisa importante de dizer que não é só para os Estados Unidos, mas uma coisa de países desenvolvidos. Se você se mudar para a Austrália, para a Alemanha, para o Japão, provavelmente vai ser muito parecido também. Você tem muito trabalho, principalmente para serviços manuais, construção civil, limpeza e serviços de uma forma geral. Agora, um lado que pode ser bastante negativo, principalmente se no Brasil você é muito bem empregado, você tem um emprego com carteira assinada, tem vários benefícios bons, aqui nos Estados Unidos você com certeza vai sentir a diferença. As empresas por aqui que dão férias remuneradas, elas fazem isso com parte da política delas, e não por uma obrigação de lei. Por aqui eu já prestei serviços para várias empresas e eu nunca vi nenhuma oferecendo pacote de benefícios nem parecido com o que a gente tem no Brasil, com férias, transporte, nada disso. Outra coisa para falar em relação às questões do trabalho é que você sempre vai ser um gringo por aqui, né? Com certeza você vai sentir esse preconceito pelo menos uma vez na vida durante um ano. E já que estamos falando de trabalho, vamos falar também sobre dinheiro e o poder de compra que você vai ter morando por aqui. De uma forma geral, morando aqui ou morando em qualquer outro país desenvolvido, o seu trabalho, o seu suor, ele vai ser muito bem remunerado. Então, de uma certa forma, pode-se dizer que sim, você tem acesso aos itens de luxo que no Brasil você não teria. Por exemplo, é bem possível sim que você consiga comprar o carro por aqui, que no Brasil seria impensável fazendo o trabalho que você faz por aqui. Isso porque, por exemplo, carro produzido lá na Alemanha, que é importado aqui para os Estados Unidos e importado para o Brasil, ele custou o mesmo para ser fabricado. Então o preço de venda, tanto lá quanto aqui, ele não vai ser muito diferente. Mas em contrapartida por aqui, você vai ser melhor remunerado pela sua hora de trabalho. E é isso que te permite ter acesso a essas coisas. Por outro lado, assim como você é melhor remunerado, qualquer outro serviço que você precise contratar aqui nos Estados Unidos, eles também vão ser mais caros. Serviços de telefonia, internet, se você precisa arrumar o seu carro, cortar um cabelo, creche para os seus filhos pequenos, tudo isso são serviços.
e quanto mais profissionalizado esse serviço, mais caro ele vai ser. Então se você vem aqui para os Estados Unidos fazer um serviço que qualquer um faria, ele com certeza vai ser menos remunerado do que o serviço que você precisa de uma graduação, por exemplo. Aquelas professoras que cuidam dos bebês nas creches, elas precisam de uma profissionalização. Então o que elas cobram por esse serviço é muito mais caro se é um serviço simples que qualquer um faria. Então se você vem aqui para os Estados Unidos fazer um serviço básico, por mais que você vai fazer mais dinheiro do que em comparação com o Brasil, lembre-se que se você precisa de muitos outros serviços, isso vai ser muito mais caro para você. E aí acaba sobrando pouco no final do mês e você dificilmente vai conseguir comprar aquela BMW. Todos esses pontos desse vídeo são as minhas percepções em relação a essas coisas. Com certeza isso vai ser diferente para cada uma das pessoas. Tenho amigos aqui, por exemplo, que nunca precisaram de médico, mesmo morando há 10 anos por aqui. Então eles gastaram zero com isso não é importante para eles. Por outro lado, eu tenho amigos que são dependentes de vários serviços que são caros por aqui. E por mais que eles ganhem um bom dinheiro, fica difícil sobrar no final do mês. Ganhar bem é importante, mas o mais importante é você pensar o quanto você está gastando. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil você gastar todo o dinheiro que você ganha, porque você tem acesso a muitos e muitos produtos e os serviços de uma forma geral são muito caros também. Então se você vem para cá pensando que você precisa mandar o dinheiro para o Brasil, seja para juntar o pé de meia ou para ajudar alguém que precisa lá, você precisa pensar e planejar muito bem em todos esses gastos que você vai precisar ter por aqui. É isso aí, galera, eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido e até a próxima. Tchau!